Quarta-feira, 16ª semana do tempo comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, a Bíblia no mundo de hoje. Continuando a nossa jornada, vamos concluir nesta quarta-feira o ciclo de leituras que foram as proferidas por ocasião do domingo 16º. Primeiro falamos do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, agora fomos ao capítulo 18 do livro do Gênesis. E agora vamos concluir com a carta aos Colossenses, uma carta linda, no seu primeiro capítulo, versículos 24 a 28. Irmãos, agora alegro-me com os sofrimentos que suporto por vós, e completo na minha carne o que falta à paixão de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a Igreja. Dela me tornei ministro, em virtude do cargo que Deus me confiou a vosso respeito, isto é, anunciar em plenitude a palavra de Deus, o mistério que ficou oculto ao longo dos séculos e que agora foi manifestado aos seus santos. Deus quis dar-lhe a conhecer as riquezas e a glória desse mistério entre os gentios. Cristo no meio de vós, esperança da glória. E nós o anunciamos, advertindo todos os homens, e instruindo-os em toda a sabedoria, a fim de os apresentarmos todos perfeitos em Cristo. Quase uma poesia, não é verdade? São Paulo, numa das suas cartas, são 13 as cartas, sendo que esta carta se encontra no primeiro grupo. 9 cartas são dirigidas à comunidade. 2 aos Tessalonicenses, 2 aos Coríntios, esta aos Colossenses, aos Efésios, aos Filipenses, e assim completamos as 9 cartas. Para chegar a 13 faltam 4, não é verdade? Então, o segundo grupo de cartas são chamadas cartas pastorais, escritas aos colaboradores e a um amigo de São Paulo. São 2 cartas a São Timóteo, uma carta a São Tito e uma a Filemo, que nem carta é um belíssimo bilhete acerca de um escravo convertido e batizado, de nome Onésimo. Bem, São Paulo, depois daquele hino maravilhoso da sessão anterior, Cristo, imagem visível do Deus invisível, agora ele partilha com a sua igreja, primeiro a sua própria identidade, em que está fundada a sua identidade. E vejam o contraste. Ele começa dizendo agora, claro que eu poderia imaginar que antes não, mas nesse momento em que ele se dirige a eles, ele diz: alegro-me com os sofrimentos que suporto por vós. Bem, alegrar-se com sofrimentos, no mundo da psiquiatria se chama masoquismo. E é um problema grave, pessoas que gostam de sofrer, precisam de sofrimento físico para se estimularem para outras aberrações. Fora os que por maldade não são masoquistas, porque o masoquismo é infligir-se dor, enquanto a maldade inflige dor aos outros. Como é possível alegrar-se? São Paulo diz, trata-se da paixão de Cristo. Na paixão de Cristo, posso alegrar-me. Por que posso me alegrar-me? Qual a relação entre paixão de Cristo, alegria e sofrimento? Simples. Na lógica da paixão de Cristo, a nossa carne, diz São Paulo, completa o que falta à paixão de Cristo. Olha que beleza. Como assim? O sofrimento de Cristo total permanece no seu corpo. Vamos lembrar disso. A igreja é simultaneamente o corpo crucificado de Cristo, crucifixão que diz respeito à morte do pecado,
e ao mesmo tempo é o corpo ressuscitado de Cristo, porque o crucificado ressuscitou. Por isso, na igreja, não se pode afastar aquele que crê dos sofrimentos de Cristo, mas também não pode vivê-los na lamúria de quem quer somente conforto, apoio, resultados. Ninguém pode viver a vida cristã sem essa estranha alegria. Alegro-me com os sofrimentos que suporto por vós, sobretudo os pastores. Depois, ele chama a atenção para o papel que lhe foi confiado como ministro da igreja da parte de Deus, anunciar em plenitude a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? Cuidado para não confundir palavra de Deus com Bíblia. Hoje está na moda falar a palavra para as pessoas, dado o influxo protestante na Igreja Católica, a palavra para muitos significa o livro. Cuidado. A palavra de Deus está contida nas Santas Escrituras e na Santa Tradição. Assim ensina a Igreja, categoricamente, no último documento, não porque não houvesse essa clareza antes, mas nós temos uma reafirmação contemporânea, Concílio Vaticano II, Constituição Dogmática, Dei Verbum, Palavra de Deus. Ora, a plenitude da Palavra de Deus é Cristo. Por isso, São Paulo a define como mistério oculto há séculos, mas aí volta a palavra agora manifestada a seus santos. Portanto, para Abraão até Cristo, a palavra de Deus é mistério. Por isso, nós cristãos entendemos o Antigo Testamento como uma grande profecia. Tudo muito obscuro, mas ali está a semente como uma potência que será atualizada em Cristo. Ao mesmo tempo, mistério significa que Deus não diz coisas, e se o dissesse seria já maravilhoso, mas Deus fala de si próprio. O conceito de palavra é o conceito de autorrevelação. Deus manifesta-se a si mesmo aos homens profeticamente no Antigo Testamento, definitiva e claramente em Cristo Jesus. Por isso, São Paulo diz que o que os ministros fazem é manifestar as riquezas e a glória deste mistério entre os gentios, sobretudo porque os homens desse tempo, ainda tão pagãos ou repaganizando-se, já vão se afastando do mistério, e quanto mais longe o homem está do mistério de Deus, mais obscura é sua mente, mais complicada a sua vida, mais inútil aparentemente é o seu sofrimento e mais fugaz o seu prazer buscado na carne e no dia a dia. E do que se trata? O que a igreja faz diante do mistério, com o mistério que recebeu? O anuncia, advertindo os homens, todos, e instruindo-os em toda a sabedoria. Veja que beleza, em tempos de tanto respeito falso, que são esta ideologia do politicamente correto, é um falso respeito com as verdades, sejam doces ou amargas. O cristão, sobretudo o magistério, anuncia e adverte, sem o qual os homens, como diz São Paulo, jamais serão apresentados a Deus em Cristo como perfeitos. A escuta, a conversão e a prática sacramental é o mistério agindo entre nós. Por isso ele é esperança da glória, porque o mistério não só salva nesta vida, mas vai nos entregar e nos fazer constituídos da vida plena e eterna.